E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar para vocês de um livro de não ficção que mistura música, vida pessoal, luto, viagens, gastronomia, sabores, relacionamentos, amores, entre outras coisas. Ou seja, um livro muito rico que traz muita coisa pra gente conversar. Que é o livro Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, que é nascida na Coreia, muito jovenzinha, muito bebezinha, foi para os Estados Unidos. Ela é de pai estadunidense e mãe sul-coreana, então ela vive ali entre essas duas culturas. E ela escreve esse livro para falar da relação dela com a mãe e dos momentos em que precedem o descobrimento da doença, o desenvolvimento da doença, do câncer que a mãe dela tem, e depois dos meses subsequentes da morte da mãe. Então não é um spoiler, porque a gente já sabe desde o começo que a mãe dela vai falecer. É, na verdade, uma obra não ficcional, é um livro que é confessionalmente uma experiência de luto pessoal, que não tem uma obrigação, uma vontade, né, um objetivo de ser, de construir com ficção em volta. É mesmo ela se abrindo e falando da relação dela com a mãe. E esse título vem Aos Prantos no Mercado porque ela tá ali lembrando da mãe no mercado onde elas compravam coisas, ingredientes da culinária coreana para elas poderem cozinhar em casa, e ela tá ali nesse lugar, agora já sem a mãe, lembrando da mãe, vendo os produtos e chorando. Pessoal, eu tenho que gravar vários vídeos agora, que eu tô aproveitando para gravar vários de uma vez para poder entrar de férias e ficar tranquilo. Então eu tenho que gravar tudo hoje, mas tem muitos cachorros latindo aqui em volta, eu não sei o que tá acontecendo. Então se sair algum barulho de fundo, peço desculpas, mas tem que ser assim mesmo, tá? Não vai ter jeito. E a Michelle Zauner, gente, além de tudo, ela é musicista. Ela é líder do grupo Japanese Breakfast. Eu não conhecia essa banda. Depois que eu li o livro, que eu fui atrás para poder saber quem era e fui ouvir as músicas. É uma banda de indie pop rock, né? E bem interessante, não é muito meu estilo, mas eu gostei da banda. E o livro saiu pela Fósforo, gente, editora Fósforo, que é a editora que publica, por exemplo, a Annie Ernaux, e tem um catálogo bem interessante atualmente no mercado bibliográfico brasileiro, né? Esse livro saiu em 2022 com tradução da Ana Ben, e é um livro com quase 300 páginas. Como vocês podem ver, a própria arte de capa, gente, tá já mostrando, falando dessa relação com a gastronomia, com a comida. A relação afetiva entre mãe e filha se dá em relação à comida. A filha, ela nasceu na Coreia, a Michelle, mas ela cresceu, ela se educou nos Estados Unidos. Então ela fala inglês. Ela tem muita dificuldade com o coreano, ela nunca aprendeu fluentemente coreano. Ela ia meio que obrigada quando criança para a escola coreana para aprender coreano. E é uma coisa da qual ela vai se arrepender depois que ela perder a mãe, porque um dos grandes pontos de contato era a língua, né, coreana, um pouco que ela sabia, e dela ela tenta acessar essa parte da identidade dela coreana, que vinha principalmente via mãe, e quando ela perde a mãe, é como se ela tivesse perdido esse laço. E ela tenta reconstruir esse laço, só que ela não fala coreano, ela tem algumas palavras que ela conhece, algumas frases prontas. Quando ela vai visitar alguns parentes que ficaram na Coreia, ela sofre um pouco porque nem eles falam inglês direito, nem ela consegue falar coreano bem. Então, assim, é uma coisa da qual ela vai se arrepender muito. Mas ela está, sim, no entremeio, porque a mãe cozinha muitas coisas da culinária coreana, ensina muitas coisas da Coreia para ela, e então é ela crescendo nesse entremeio entre uma cultura estadunidense e uma cultura coreana, num primeiro momento, que ela tem vergonha e depois pela qual ela tem um enorme apreço. E, gente, já vou adiantar, a descrição aqui dos pratos é maravilhosa, das preparações, tem os nomes coreanos que eu não sei nem dizer para vocês como pronunciar, né? Eu não fui nem atrás para ver pronúncia, porque acho que eu me acho incapaz de aprender uma língua asiática aí. Tô sofrendo com as latinas, tô sofrendo com o inglês, que dirá línguas asiáticas. Mas a culinária asiática, no geral, ela me chama muito a atenção.
Então eu não sei se para todo mundo vai ter esse efeito, mas para mim teve um efeito muito forte na questão do mergulho na narrativa por conta da imaginação, do sabor desses pratos a partir da descrição que a autora fazia, né, e que a mãe dela também fazia na preparação desses pratos. Fica um vazio muito grande quando a mãe dela vai embora, não só pelo fato de que realmente perder a mãe é uma coisa horrível, mas pelo fato dela ter sido sempre muito mais próxima da mãe do que do pai. O pai é um sujeito que teve muitos problemas na vida, foi pra guerra, ele foi preso, ele teve uma vida pregressa bastante complexa e era um cara um pouco mais distante, assim, era uma pessoa muito boa, assim, pra ela, mas era alguém mais distante, então ela nunca passou pela cabeça dela que eles perderiam, por exemplo, a mãe primeiro e não que ela perdesse o pai primeiro. E por mais que a relação com a mãe fosse bastante conturbada, porque a mãe era uma figura muito exigente, muito rígida, cobrava muito dela e elas se jogavam coisas na cara muitas vezes, assim. Então, assim, apesar disso, dessa relação super complexa, também existia um amor muito grande e uma conexão muito grande. Então, quando ela descobre, né, quando a mãe descobre esse câncer, ele é avassalador, assim, em poucos meses destrói a vida da mãe dela, deixa a mãe dela vegetando, assim, muito, muito triste. Só quem teve mais ou menos próximo tem uma noção de quanto é complexo isso, de quanto é doloroso, né? E ela vai então contar o dia a dia dela em relação a isso e de como então ela perde a mãe, que ao mesmo tempo era a pessoa que cobrava dela, que exigia, que brigava com ela, era aquela que estendia a mão, que cuidava, que ensinava e que era o ponto de apoio dela. Recentemente eu li, inclusive resenhei aqui pro canal, um livro ficcional da Taylor Jenkins Reid, que é o Daisy Jones and the Six, que virou série na Prime Video. Esse livro, ele conta os bastidores de uma banda fictícia dos anos 70, inspirada no Fleetwood Mac, e tem muita questão da música ali dos anos 70, do ar da época, os shows, né, as composições, etc. E por saber, né, descobrir que a narradora aqui, a autora, ela é musicista, ela canta, ela é instrumentista de uma banda, eu achei que o livro fosse ter muitas referências musicais. E não tem, tá? Então não vá buscando, se você conhece a Japanese Breakfast, se você gosta da Michelle Zauner, e você for procurar muitas referências musicais aqui, das composições dela, dos bastidores da banda, você não vai encontrar. A não ser a relação dela com o Peter, que é guitarrista da banda dela, também toca na mesma banda, e com quem ela se casou. Então o Peter, ele tá acompanhando aí várias coisas da vida dela, sobretudo aí no momento em que a mãe dela tá nas últimas, né, é um cara que tá super junto dela, tem coisas do casamento, etc. Mas de música especificamente não vai ter muito, a não ser pequenas exceções. Quando ela ganha o primeiro violão, quando ela tenta montar uma turnê para sair aí em viagem, depois ela interrompe para poder voltar a cuidar da mãe, etc. E especificamente um momento em que ela e a mãe cantam uma música juntos no carro, que é a música Tell Him, da Celine Dion e da Barbra Streisand. Gente, essa música, se vocês não conhecem, bom, isso vai de estilo de cada um, né? Cada um gosta de um estilo musical, cada um tem um gosto. Não é o meu estilo preferido, mas eu gosto de música pop também, e dessas cantoras que cantam pra caramba, assim. Celine Dion e Barbra Streisand, vamos combinar que elas estão assim, se não tiver no topo, tá bem perto do topo, né? E essa música, gente, a música já tem uns 15, 20 anos. É uma música linda, um dueto magnífico que as duas fazem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acompanharem. E elas cantam em certo momento do livro essa música. Uma fazendo a Celine Dion, tentando imitar inclusive o vibratinho da Celine Dion, e a outra fazendo a Barbra Streisand. Então, assim, quando eu vi isso, eu já era muito fã da música, gostava da música, só que fazia muito tempo que eu não ouvia. E aí, gente, eu deixei aqui no repeat até não aguentar mais, de tanto que eu escutei essa música. Ela é magnífica, linda. E pra mim representou muito essa coisa dessa música, dessas duas conversando. Tem uma narrativa na música, né? A Celine Dion interpreta uma mulher que tá falando sobre uma paixão que ela tem. E a Barbra Streisand é como se fosse a conselheira. E diz, fala pra ele que você gosta dele, não deixa o momento passar, etc.
Então eu acho que até combina um pouquinho com a história das duas e é muito bonito. Então recomendo você a ouvir essa música, mas, como eu disse, não vai esperando inúmeras referências musicais, porque não tem. Esse livro eu acabei lendo, pessoal, por influência de muita gente que veio falando dele. Eu vi muitos comentários nas redes sociais, também eu vi muita gente falando na livraria onde eu costumo comprar os meus livros, e que é a Livraria da Vila aqui da minha cidade. O pessoal falou que tava lendo e tava gostando. Eu falei, pô, eu tenho que ler. Aí comprei o livro e substituí o livro que eu tinha selecionado na Maratona Literária de Inverno, que foi em julho desse ano, e eu acabei colocando esse livro porque tinha uma categoria dizendo livro de uma cultura com a qual você não está muito acostumado. Então eu li isso aqui como um acesso à cultura coreana, né? Que, perto da cultura japonesa e chinesa, dessas culturas asiáticas, era uma das menos citadas, que a gente menos conhecia, né? E nos últimos anos a Coreia tem tido muito sucesso, né? Coreanos ganharam um Oscar de melhores atores, ganhou Oscar de melhor filme, né? O Parasita. Teve várias séries na Netflix, né? Como Round Six. Tem o K-pop, tá fazendo muito sucesso. Inclusive eu resenhei aqui no canal o livro sul-coreano Amêndoas, que é um livro infanto-juvenil, jovem adulto, que um líder do BTS indicou, que adora ler, e o livro se tornou um fenômeno mundial, porque todo mundo que acompanha a banda resolveu ler aquele livro. Então eu confesso que eu venho gostando muito de conhecer a cultura coreana, mas ainda me considero uma pessoa que não conhece praticamente nada, né? Eu amei, eu vou indicar aqui outro livro para vocês. O primeiro livro que eu acho que eu li da literatura coreana foi O Pachinko, da Min Jin Lee, que é uma história que se passa durante praticamente todo o século XX, desde a ocupação japonesa na Coreia pregressa à Segunda Guerra Mundial, a própria Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a separação das Coreias e a Guerra Fria, etc. É um romance bem familiar que se passa entre Coreia do Sul e Japão e virou uma série da Netflix, Netflix não, da Apple TV, e eu vi recentemente, tem uma temporada. É uma série linda, gente, linda. O livro é lindo, maravilhoso. Então eu acho assim que esse aqui é um livro complementar. Ele não é necessariamente mergulhado na Coreia histórica, mas a gente bebe muita coisa da Coreia a partir desse livro aqui. E o gordinho aqui, vocês sabem, né, gente? Viciado em comida, né? Tem probleminhas com peso. Enfim, quem nunca, né? E eu fiquei muito influenciado por esse livro e fui desesperadamente atrás de alguns pratos coreanos para comer, para encomendar aqui no iFood na minha cidade. Tem um restaurante coreano e eu encomendei no momento lá, na leitura desse livro, 2 pratos. Comi, gostei, mas confesso que talvez acho que ainda a culinária chinesa e a japonesa me agradem um pouquinho mais. Ou talvez, né, o restaurante que não seja tão bom assim, ou eu não tenha provado os pratos corretos. Mas assim, não desgostei. Gostei, mas prefiro outras comidas asiáticas. Só que eu acho assim que a maneira de se preparar, assim, respeitando as diferenças, pelo amor de Deus, não quero estereotipar, né? Mas tem uma maneira muito parecida, assim, de fazer as coisas. E aí eu comecei a ver um monte de vídeo de comida coreana no YouTube, gente. Viciei. É muito legal. Então é um livro mais do que isso, né, gente? Mais do que um livro gastronômico, um livro para você salivar, embora sejam partes muito boas. É um livro para você pensar nessa coisa do deslocamento, né? Você não ser nem uma coisa nem outra no lugar, né? A pessoa não se sentia mais nem coreana, ela era coreana nos Estados Unidos e americana na Coreia. Esse entre-lugar, né? É uma questão de estar no meio dos 2 idiomas, de 2 culturas, de 2 maneiras de pensar e de ver o mundo, de sofrer preconceito, de não se inserir de novo, ou de buscar as raízes numa cidade pequena, porque ela mora numa cidade do interior, se eu não me engano, do estado de Washington, do Oregon, agora eu não vou saber, que chama Eugene. Depois ela vai morar na Filadélfia para fazer faculdade, depois vai morar em Nova York para tocar numa banda, né? Então, assim, de locais muito pequenos para locais muito grandes, e há diferenças culturais e de maneira de ver o mundo, etc. Então eu acho que é um livro que é muito rico, aponta para vários caminhos. Eu só acho que como quase sempre eu acho, que esse livro é um livro que poderia ter um pouquinho menos de página. Ele tem quase 300, se ele tivesse ali 180, 200, ele estaria perfeito, porque eu acho que ela
Em certo momento, ela se alonga demais para falar da doença da mãe, mas principalmente ela se alonga depois, né, nessa recuperação dela do luto. Eu acho que ela não precisava se alongar tanto. Mas nada que estrague o livro ou que estrague a leitura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. É isso que eu tinha para falar para vocês aqui de Aos Prantos no Mercado. Eu acho que esse título é maravilhoso e é uma obra muito boa. A editora Fósforo vem publicando livros muito legais. Se você já leu esse livro, se você gosta de livros com essa pegada coreana ou gastronômica, escreva aqui nos comentários. E se você leu algum outro livro da Fósforo, também escreva aqui nos comentários me dizendo a sua opinião. E é claro que antes de ir embora eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, né, e acompanhar aqui na descrição do vídeo os links que estão disponíveis aqui, que talvez alguma coisa possa interessar vocês. E é isso, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.